Bom, dessa vez eu realmente vou entrar no mérito de algumas questões que eu acredito que muitas vezes, infelizmente, no Brasil, eu não vejo as pessoas falando disso abertamente, o que é muito triste, mas infelizmente é a realidade do nosso país. Né? Infelizmente. Linha do tempo: pressão internacional, ativismo cibernético e estruturas internas no Brasil. Ano de 1990, governo Fernando Henrique Cardoso, PSDB, SP. Expansão da globalização e alinhamento do Brasil com pautas internacionais, ONU, Organização das Nações Unidas, FMI, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial. A internet comercial começou no Brasil, surgem os primeiros movimentos de ativismo digital. Pressão de organismos internacionais para o Brasil fortalecer a legislação de direitos humanos e minorias. Presta atenção. Ano 2000, governo Geraldo Alckmin, PSDB, SP em São Paulo. Criação da DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância no centro de São Paulo. Cresce a atuação de movimentos organizados via internet. Início de fóruns, blogs e grupos ativistas. Fortalecimento de ativismo cibernético no Brasil, inspirado em modelos estrangeiros. Calma aí. 2003, 2010. Governo Lula I e II, PT-SP. Brasil assume protagonismo internacional, reforçando compromissos com a ONU, Organização das Nações Unidas, Direitos Humanos, Meio Ambiente e Igualdade Racial. Ampliação da legislação sobre crimes de ódio e programas de inclusão social. Ativismo digital fortalece o Orkut, depois Facebook, STF, Supremo Tribunal Federal, e CNJ, Comissão Nacional de Justiça. Ganham mais visibilidade, alinhando decisões com pautas internacionais. 2011 e 2016. Governo Dilma Rousseff, PT. Explosão das redes sociais no Brasil, Facebook, Twitter, WhatsApp. Ativismo cibernético em alta, protesto em 2013, mobilizados pela internet. Né? No caso, Facebook, eu lembro até hoje. Não é só por 10 centavos. Aproximação com pautas da ONU sobre diversidade, direitos humanos e gênero. STF ganha protagonismo em decisões polêmicas, exemplo, união homoafetiva em 2011. Sim, aqui é uma polêmica interessante. Infelizmente ou não, a união homoafetiva foi assinada sem vamos dizer, sem consulta popular, sem votos, sem conversar com a população. Simplesmente o STF foi lá e assinou, sem consulta popular, à população. Infelizmente é verdade. 2016, 2018, governo de Michel Temer, MDB, internet consolidada com o campo de disputa política, pressão internacional sobre os meios ambiente e direitos humanos continua. CJ e STF. Mantém protagonismo em julgamentos ligados à Lava Jato. Boa. 2019, 2022, governo de Bolsonaro, PL. Conflitos diretos com a ONU, organismos internacionais, meio ambiente, direitos indígenas, ativismo cibernético se intensifica, movimento de direitos organizados via redes sociais. A STF assume posição de enfrentamento ao executivo. CNJ atua em pautas sobre liberdade de expressão e regulação da internet. 2023 e 2025, governo Lula III e PT-SP, e a aproximação com a ONU e a retomada do discurso de multilateralismo, STF e CNJ, fortalece a atuação como um contrapeso político, muitas vezes em sintonia com organismos internacionais. DECRAS de SP segue referência em crimes de ódio e intolerância. Conecta discussões globais sobre discurso de ódio online. Ativismo semelhante segue alta, tanto na direita quanto na esquerda. Resumo geral. Desde o FHC, passando por Alckmin, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Até Lula, novamente vemos uma linha de continuidade. Pressão internacional, ONU, ONGs globais.
Criação de estruturas nacionais, a DECRAD, STF fortalecida e CNJ atuante. Ativismo cibernético como ferramenta política e social. Análise sintética. A trajetória brasileira demonstra que a combinação entre pressão internacional, estruturas internas e avanço do ativismo cibernético moldaram uma nova forma de poder no país. Exatamente. Esse movimento não é atual, mas sim um projeto a longo prazo, iniciando ainda o governo Fernando Henrique Cardoso. O Brasil passa a operar sob a lógica da soberania compartilhada sobre decisões nacionais e são atravessadas por agendas globais e disputas o tempo todo pelo ativismo digital. Perfeito. É isso aí. O pastor Silas Malafaia, ele traz um tema interessante. Eu concordo com o pastor Silas Malafaia quando ele fala sobre perseguição religiosa. Sim, é verdade. É verdade. Eu lembro na década de 90, há muitos anos atrás, de um pastor falecido, Assembleia de Deus do Ministério do Jabaquara, e ele usava o culto da igreja e sempre dizia que Deus ia derrubar uma casa. No caso hoje, né, a gente vê muito politicamente correto, cada um chama de uma expressão, né, uns lugares que dizem que é um lugar de culto, no caso da Umbanda, né? Hoje esse pastor provavelmente seria processado, todos nós já sabemos o roteiro da história, certo? A igreja com certeza seria multada, enfim. Na década de 90 isso não acontecia. Sinto com muita saudade da época dos testemunhos de ex, alguma coisa. As fitas VHS com as pregações contra a homossexualidade, certo? E tinha liberdade total, irrestrita. Infelizmente chegou o governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente não sabia, depois entrou o governo desse Geraldo Alckmin, a gente também não sabia, né? Eu já conversei uma vez há muitos anos, em 2013, com uma socióloga da USP, certo? Que já deu palestra no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Ok, até aí tudo bem. O que me dá raiva, na verdade, é o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse me dá mais raiva, porque ele se diz um governo que respeita os evangélicos e não tem intenção de perseguir ninguém e tal. E eu lembro de um ministro, numa época, certo, que beneficiou e tal, e se orgulhou de ter multado a Igreja Universal do Reino de Deus no valor de R$40 mil. Infelizmente, a emissora acabou com aqueles programas nas semanas, às vezes e tal, né? Os cultos enfim, de libertação, nas sextas-feiras 13, convidando as pessoas e tal, e os testemunhos de ex alguma coisa e tal. É um cenário alarmante, é um cenário perigosíssimo para o fim da liberdade religiosa, e sim, o pastor Silas Malafaia tinha razão, concordo. Já houve tempos melhores para a liberdade religiosa no Brasil, onde realmente podia se pregar contra o pecado, usar a Bíblia sem nenhum tipo de restrição. Eu vejo, por exemplo, pessoas ligadas ao espiritismo, aos kardecistas, por exemplo, cartas psicografadas e usam nos tribunais judiciais, né? Uma pessoa que é uma zeladora, um zelador espiritual, simplesmente vai e tal, e se torna testemunha e, enfim, desvenda casos e está tudo certo. E você, hoje em dia, mal pode usar uma Bíblia Sagrada, né? Dentro e tal. É uma coisa muito complicada, de fato. Esse ativismo cibernético, ele não é bom, ele é ruim. Primeiro porque ele tem um objetivo único, que é perseguição religiosa no Brasil e tirar a liberdade de expressão. Isso não é brincadeira, isso é sério. Então o cenário ele é realmente difícil, muito triste, de verdade. Eu estava vendo poucos exemplos, tá? Guiana Francesa, né? No caso, hoje não é mais e tal, hoje chama-se
acho que é ela, Viana de Andrade e tal, vulgo, né? Conhecida há muitos anos como J.A. E uma mulher na Guiana Francesa, pobre, chorando, sabe? Porque o J.A. se tornou e tal, né? Enfim. Lá ela tem essa liberdade, ela gravou esse vídeo, colocou no YouTube e tá tudo certo. Na África, por exemplo, existe debate de curandeirismo, então, pastor e tal, e não sei o quê. Enfim, na África você tem mais liberdade de expressão. Muitas dessas influências, para quem não sabe, vêm dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e, claro, Reino Unido. E é triste dizer isso, mas a liberdade religiosa no Brasil realmente já não existe mais. Isso não é teoria conspiratória, é verdade. Né? O pastor André Valadão pregou contra o pecado, todos nós já sabemos a história, né? Adriana Araújo, que é âncora da Band, né? O processo nem foi para o STF, foi diretamente para a PGR, Procuradoria Geral da República. Ele teve que pagar 15 milhões de reais, mas custa advocacia e teve que sair do Brasil. Né? Teve que sair do Brasil. Então isso aí não é um cenário para nós alegrarmos, é um cenário para a gente chorar. Tem o Chico Pinheiro, conhecidíssimo por suas perseguições, certo? Uma vez eu lembro de um vídeo, não lembro de cabeça, mas eu lembro, do Silvio Almeida fazendo um ataque muito direto à Igreja Católica Apostólica Romana. Não sei se é porque ele é membro do Candomblé, não sei, mas ele fez um ataque visceral e lembrou sobre a época do Paulo Maluf, né, que mandava a rota e apreendia vamos dizer assim, né? Enfim. Enfim, Ricardo Boechat, Chico Pinheiro, Adriana Araújo e, enfim, a mídia, a Globo, né? Globo, G1, GNT, UOL, Terra, Portal Metrópolis, Rede TVT e, claro, a CNJ, Comissão Nacional de Justiça. O que é muito triste, né? Então, é um cenário muito complicado, muito complicado. Já houve épocas de liberdade de expressão maior no Brasil. Hoje, só fora do Brasil para você ter algum tipo de liberdade, né? Então tudo começa com o governo Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin e tal. Uma vez, há muitos anos atrás, né, eu tive a oportunidade de conversar com um policial e ele falou, né, uma situação e tudo mais, e ele foi obrigado a fazer serviço administrativo, né? Infelizmente é um cenário devastador, né? E eu me solidarizei com ele e tal, da mesma forma que existem casos aí que eu fiquei sabendo, né, de um promotor de justiça que, e olha que ele é negro, né, um advogado negro, então promotor negro, né, se referiu a uma advogada criminalista com o termo galinha e, enfim, o processo, para você ter uma ideia, foi para a comissão, foi para a corregedoria, conselho de ética. Um promotor de uns 40, 50 anos de idade, negro, né? Negro. Eu lembrei do meu tio, você viu a Segunda Guerra Mundial, também negro, né? Quer dizer, é muito triste, né? Depois falam que o nosso país está indo para frente. E
isso mostra a injustiça do nosso país, né? Isso mostra a injustiça do nosso país, então. Quer dizer, um promotor demonstrar sua indignação hoje em dia não pode nesse país, porque as pessoas se sentem ofendidas, né? Enfim. Estão tirando a nossa liberdade de expressão e tudo mais. Então, de fato é isso. Depois eu vou contando algumas histórias aí e a gente vai costurando nesse sentido. Enfim, é mais ou menos isso. Assim, né? Enfim, Brasil. Brasil. Brasil.